Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre cromatografia, fundamentos. Hoje é dia 12 do 11 e nós vamos aí para mais uma aula de instrumental, tá? Bom, a cromatografia, nós vamos falar sobre os fundamentos, né? Então vamos lá. Na aula passada a gente fez uma breve introdução, né, do que era os métodos de cromatografia e que eles não eram muito utilizados, mas são muito importantes, né? No caso, existem duas formas físicas de suporte, né? Os, a cromatografia ela é classificada por três tópicos. Uma delas é o tipo de suporte, como a gente falou na aula passada, né? Cromatografia em papel e cromatografia em camada delgada. E aí a gente tem também a cromatografia em coluna, que é a gasosa, e a cromatografia líquida, tá certo? Na cromatografia em coluna, a gente tem. Só fechar o WhatsApp aqui. Ok, voltando aqui. Cromatografia em coluna, a gente tem uma coluna, né? Que vai depender do diâmetro da coluna, do estado físico da fase móvel, né? Se a fase móvel que passa pela coluna é um gás, um líquido ou um fluido supercrítico, e tipo de coluna, aberta ou fechada, e a fase estacionária, né, que é o enchimento da coluna, se ela é um líquido ou um sólido, certo? Aí temos também o mecanismo de separação, né, processo físico-químico ou mecânico, né, e a polaridade das fases, né, utilizadas. Tanto a fase sólida quanto a fase líquida, né, a fase estacionária quanto a fase móvel, tá certo? A gente tem aí diferentes polaridades para a fase móvel e para a fase estacionária. Corrigindo aqui, né? Sempre a gente pensa em líquido e sólido, né, como fase, mas não. Aqui é móvel ou estacionária. Então a separação na seja na coluna ou seja papel ou camada delgada, ela se dá na superfície, né? Então tem diversos tipos aí, eu estou ampliando, né? Deixa eu dar um F5 aqui que eu esqueci, tá? Então, cromatografia de adsorção, aonde o soluto é adsorvido na superfície da fase estacionária. A gente tem a cromatografia de partição. No caso da centrifugação, o soluto dissolvido ele é depositado sobre o suporte. A gente tem também a troca iônica, né, onde a troca dos cátions e ânions do líquido, tá? Aí é a cromatografia líquida de iônica, tá? De troca iônica. Normalmente é cromatografia líquida, né? E se a gente tem íons, a gente tem que ter fase líquida. Nós temos uma cromatografia onde a coluna atua como se fosse um filtro, deixando passar moléculas de certos tamanhos por ela. Um exemplo desse tipo de filtro é não sei se vocês conhecem, é aquela método de coluna de tratamento de água por osmose reversa. Aquela osmose reversa é como se fosse uma peneira, tá? As moléculas do sal, né, elas são maiores do que a passagem, então elas acabam passando só a água pura, tá? Então aqui no caso da cromatografia também é semelhante. As moléculas pequenas elas passam pelo poro desse material. E temos também uma cromatografia por afinidade, onde certas moléculas conseguem se ligar no caso, a fase estacionária, porque a fase estacionária tem uma atração
forma ligações com esse tipo de molécula. Algumas moléculas não formam e passam direto, tá? Então são esses tipos aí. Normalmente, quando a gente fala de papel, que a gente vai falar hoje, né? A gente fala de adsorção no papel, tá? O material soluto fica adsorvido no papel e ele fica conforme a distância que ele percorre no papel, a gente consegue identificar o tipo de material, né? Teoricamente é esse princípio, tá? Mas existem outros princípios aqui que são utilizados, né? Aqui cromatografia, os cromatógrafos mesmo usam vários tipos, várias estratégias aí para separação. E aí a gente tem também a polaridade das fases, né? Se é uma fase normal, a fase estacionária polar, né? Que é no caso no papel, né? E fase reversa quando a fase estacionária é apolar, tá? Então aí a gente pode ter também essa modificação aí do método, tá? Vamos falar um pouco de papel, né? Que normalmente todos falam sobre o papel, que ele dá uma base boa de como é que funciona, tá bom? Camada delgada em papel, a mesma coisa. O solvente sobe através do adsorvente por ação capilar. O solvente percorre uma distância L em centímetros. O soluto, agora espalhado com uma banda ou zona difusa, percorre uma distância menor, que chama-se D. Tá? Então, o solvente percorre uma distância L, que é a distância máxima, tá? E o soluto vai percorrer uma distância menor, chamada D. Tá certo? A razão D do soluto sobre L, que é o solvente, é dada por uma substância sob condições específicas, uma constante, independente da quantidade relativa da substância ou de outras substâncias presentes. Então, esse D sobre L é uma constante chamada de RF, tá? E esse RF é de acordo com o tipo de material, a interação desse material com a superfície do papel. Aqui está falando, né, sobre isso. Então a gente tem o valor RF, onde A é a distância percorrida pela substância A, né? A maior aqui, né? E X é a distância percorrida pelo solvente, né? Nessa análise aqui, tá certo? Na camada delgada a gente tem uma camada de sílica, né? Onde a sílica ela atua como um meio, né? Que o soluto, no caso a substância, vai ficar sendo agregada a essa sílica, tá? Aí de acordo com que ela vai caminhando, a gente consegue ver, né, as diferentes avanços, né, dessa substância. Então a substância ela tem vários componentes, vai ficando A, B, C, vai ficando espalhado até a altura que é a linha máxima, que é do solvente, tá? Então aqui é uma fórmula, né? Distância percorrida pelo soluto dividido pela distância percorrida pelo solvente. Vai dar um coeficiente. Quanto maior se aproxima de 1, né? Praticamente ela percorreu todo junto com o solvente, né? Então ela não foi adsorvida no caso, pelo substrato e pela fase estacionária, né? A gente tem a fase estacionária o papel, a gente tem a fase estacionária a camada delgada, que é uma placa, né, com uma fina camada de sílica ou outros materiais. Aqui eu vou tentar ampliar, tá? Então aqui está um pouco borrado, mas aqui a gente tem uma foto aqui de uma camada, né, delgada, uma plaquinha, e aí o solvente, a linha do solvente, né, onde ele correu, ele vai até lá em cima, né? Vamos considerar aqui, né, como linha máxima. É onde partiu, né? E aí a gente tem os componentes que foram separados. Aí a gente tem aqui, ó, 3 componentes, xantófilis, amarelo, eles estão juntos aqui, né? Eles estão, na verdade, eles têm 3, né, que não dá para ver direitinho, mas tem 3 coeficientes: 0,32, 0,47, 0,53. Eles estão espalhados aqui, tá? Aí a gente tem a clorofila, que é verde, que é o próximo aqui, tá? A clorofila verde está com 0,58, um pouquinho acima, né? Clorofila
a B, né? Clorofila A 0,63, ela tá essa linha que ele chama de cinza azulado aqui. Aí depois tem uma outra linha 063075, que é dessa outra substância aqui, Felftin, não sei como que é o nome disso aqui em português. Depois eu dou uma pesquisada. Esse outro componente aqui, ele tá como cinza claro, depois cinza escuro, deve ser esse de cima aqui, tá? E aqui caroteno, e é amarelo, alaranjado em 0,91, quase no final. Então, a hora que foi colocado, eles foram migrando, e aí a distância medida aqui, dividida pela distância total, foi dado um coeficiente aqui que pode chegar a 1, que é o 100% do solvente que caminhou, tá? Isso foi feito com éter de petróleo, essa análise. Então aqui tem a cromatografia em papel, né? Os componentes, né? Os diferentes componentes, né? Para fazer essa cromatografia, normalmente os compostos são hidrossolúveis, ácidos orgânicos e íons. O princípio é solubilidade, quantidade de amostra necessária 10 a menos 3 a 10 a menos 6 gramas na amostra, tá? Aí temos tipos ascendentes, descendentes, bidimensional, circular, tem vários tipos, né? Fase móvel, um sistema com solventes. Fase estacionária, água retida na celulose, então é da celulose. Normalmente se usa o papel Wachmann. Método de detecção físico-químico. Análise qualitativa do valor do RF, né? Que é avaliado aqui, que é ou no caso, quanto que esses componentes percorreram, tá? Aqui é o início de uma análise, né? No final, a gente vai ter a linha do solvente, né? Que vai chegar numa certa altura que vai ser definida. Depois são calculadas aí as distâncias dos materiais. Então tá terminando aqui, tá? A adsorção depende, né, da natureza do adsorvente, no caso celulose. Área de superfície, tamanho da partícula, porosidade, atividade, sítios ativos. Tipos de adsorventes. A gente tem aglutinantes, gesso, amido ou talco, sem aglutinante, camada preparativa, contém fluorescência e adsorvente sem aditivo. Então, as letras, né, que são utilizadas aí para alguns adsorventes diferentes. O critério para a escolha da fase móvel, o composto deve ser solúvel. Não deve ter reação entre o composto e a fase móvel, né? Não pode ter reação química entre elas. Tem que ser só solubilizado na fase móvel, no caso o solvente, tá? Essa parte da cromatografia ela é interessante porque é uma separação, né? A gente tem a separação e a detecção é visual, né? Nas próximas aulas nós vamos ver como que faz detecção por métodos instrumentais, né? Mas o princípio de separação é a retenção e depois a detecção, tá bom? Então nas próximas aulas a gente vai falar sobre detecção, retenção e detecção dos componentes, tá? Por meios instrumentais. Vou ficando por aqui hoje, tá, pessoal? Até mais.